Então é isso aí, vamos conversar hoje mais um bocadinho sobre o texto bíblico, mas antes de ir para o texto bíblico, quero dizer que nós continuaremos nos próximos dias falando sobre esse movimento do viver a vida cristã, cristianologia, sabia? Tem uma matéria, tem um estudo específico sobre isso, cristianologia, que é o estudo do comportamento do cristão. A gente vai nessa toada nos próximos dias aí, ou seja, a teologia da vida cristã, que é uma matéria básica para o desenvolvimento de todos nós, o desenvolvimento espiritual do cristão. Então, partindo dos fatos teológicos que nós experimentamos na vida cristã, vamos refletir sobre eles e estudá-los sobre essa perspectiva do viver o Evangelho de Jesus Cristo, né? Vamos fazer isso de forma dinâmica, da melhor maneira que nós pudermos fazer aqui, mas a ideia é que você se abra com essas conversas para que os conceitos sobre a vida cristã, posições defendidas, ou melhor, posições diferentes daquelas que você talvez tenha defendido a vida toda, podem aparecer em conversas como essa, né? Mas que teu coração esteja também maleável para diante da confirmação de tudo isso no texto bíblico, alguma coisa possa ser acrescentada na minha vida e na tua vida. A vida cristã, ela é uma caminhada, e nessa caminhada, a gente sempre fala isso, o mais importante é a caminhada, não é um lugar para se chegar, porque na verdade a gente não chega, a gente só vai caminhando, só chegaremos quando Ele chegar e redimir tudo. Até lá a gente vai caminhando, ou então o dia que Ele nos levar, né? Gente, eu vou usar um texto um pouco longo aqui, mas eu acho que ele é fundamental para a gente pensar junto sobre esse momento, sobre essa situação, que é Lucas, deixa eu ver aqui certinho o registro, Lucas 6, de 12 a 19, como você já está vendo, está aí já na sua tela. Esse texto diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Bom, assim a gente começa o nosso papo sobre espiritualidade cristã, sobre essa conversa que é tão importante para nós. Vamos falar um pouquinho sobre esse comportamento de Jesus. Jesus, ele sempre apresentou uma vida fora do padrão da religião de Israel. Ok? Isso tem que estar claro para você. Jesus chega ao mundo no momento em que a religião de Israel está perdida nos seus conceitos, perdida nos seus valores, e Jesus, ao contrário do que talvez esperavam os próprios líderes dessa religião, ele não se junta a eles. Ele não é o Messias que vem para eles, ele vem para o povo. E ele se comporta assim. Ele anda, inclusive, com os rejeitados pela religião.
ele ensina que o reino veio para todos, ele reinterpreta coisas que são absolutas dentro do movimento da vida religiosa de Israel. Ele reinterpreta tudo isso e faz isso com muita autoridade. Ele mostra que a vida, inclusive, vale mais do que a religião prega. Ele vai na contramão. Se uma coisa que Jesus faz, gente, é ir na contramão da religião de Israel. E ele trabalha arduamente para abrir os olhos de todos aqueles que estão ao seu redor a respeito daquilo que nós podemos chamar de entorno cultural. Ou seja, o jeito de viver daquela sociedade onde ele está e onde aquelas pessoas estão. É isso. Por que Jesus faz isso? Porque com o passar do tempo, a sabedoria presente na sociedade, sabedoria aqui nas minhas anotações está entre aspas, mas sabedoria no sentido do jeito de viver das pessoas naquela sociedade, ela é absorvida pelas pessoas. Ela é absorvida por nós. Por isso Jesus sempre está chamando atenção para a reflexão. Sempre. Jesus está sempre fazendo as pessoas pensarem. Jesus está sempre confrontando situações que estão estabelecidas, situações paradigmáticas, situações que são um modelo. Tem que ser assim, é assim que funciona, é assim que a coisa anda. Jesus diz bem, não é bem assim, não é? Na verdade, Deus, o Pai, não quis que fosse assim. Vocês transformaram aquilo que o Pai deu nisso que vocês dizem que é assim, mas de repente não é assim. Vou voltar um pouquinho quando disse sobre o Shabá. O Shabá é a guarda do sábado. Deus deu uma lei ao povo de Israel através da pessoa de Moisés. Trabalhem 6 dias e no 7º descansem. Assim como Deus fez, inclusive essa é a base do mandamento, na criação do cosmos. 7º dia, Deus descansa e vê que tudo que ele fez é bom. Qual a ideia do Shabá? Descanso. Qual a ideia do Shabá? Rendição. Qual a ideia do Shabá? Olhar para tudo que se fez nos 6 dias anteriores e descansar em Deus, percebendo a graça e a misericórdia de Deus durante todo aquele tempo. Mas Israel perdeu esse conceito. Israel transformou o Shabá numa obrigatoriedade pesada que afligia as pessoas e que faz parte daquele conjunto de regras da religião, sabe? Que as pessoas não pensam, elas só fazem, elas só vivem, elas só executam sem darem conta do porquê. E se uma coisa que o Evangelho deve promover em mim e em você é por quê? Às vezes nós achamos que não podemos fazer perguntas para Deus. Viva assim. A gente se encosta numa igreja, você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente encontra uma comunidade, chega lá, as pessoas dizem, viva assim, faça assim, está escrito assim, está escrito assado. É mesmo? Mas será que está mesmo? Não, esse movimento você não pode fazer. Caso você faça, você é inclusive tido como rebelde. Deixa eu conferir o que é que você está dizendo. Não, a palavra de Deus que sai da boca desse homem e dessa mulher não pode ser confrontado. Não, não é questão de confrontar. É questão de analisar. Por quê? Não só situações como essa, mas a prática de coisas, já falamos várias vezes sobre isso aqui, que são certas no fazer, mas que carregam uma intenção equivocada. Vou lembrar que Jesus, ele confronta várias vezes os líderes da religião de Israel que faziam uma coisa certa. Aos olhos humanos, os caras guardavam o sábado, os caras eram circuncidados, conheciam a lei, jejuavam, oravam. Uau! Eles fazem tudo certo. Hashtag só que não, porque o coração era enganoso. E Jesus vai denunciando isso na sua trajetória. Então nós, às vezes, não paramos para pensar sobre isso, que esse formato, esse pensamento, essa coisa que nos cerca, nos alcança. E nós chegamos a pensar que amadurecer é ter essa sabedoria do entorno na nossa vida.
fulano está amadurecendo agora, ele está cumprindo, não é, todos os rituais da maturidade diante dessa sociedade. Olha só, agora está pegando todas, ó, que incrível, não é? Que sabedoria, está trabalhando por dinheiro, mesmo que abandonando a família, tudo bem. Você entende? Essas coisas que são mantras, que são valores tão divulgados pela nossa sociedade, às vezes nós levamos a vida achando que, uau, é verdade, que maturidade é isso. Até que a nossa consciência é comprometida por isso. Isso vai se tornando tão forte que a nossa consciência, na verdade, ela reflete ou ela se torna a voz coletiva que nos cerca. Nem pensar mais a gente pensa, o que é que as pessoas vão dizer, o que é que eu tenho que fazer, para onde eu vou, deixa eu saber, o pessoal do BBB, o que eles estão falando, no Instagram, o que é que está dizendo? Os ídolos, as luzes, os holofotes aparecem para iluminar nossa vida com falsas luzes. O problema, então, é que nós, quando estamos à mercê desse sistema, nós achamos que somos livres, mas não somos. Nós somos domesticados e vivemos como a sociedade quer. Você já tem um novo telefone? Você já tem um novo celular? Você já tem essa roupa? Você já foi em tal lugar? Você já fez isso? Não, como não? Você ainda é virgem? Com 30 anos de idade? Meu Deus, que loucura! O que está acontecendo com você? Você ainda não fez isso? Você ainda não fez aquilo? Escravos, manipulados, aprisionados num sistema que nos domina sem que a gente perceba. E dá-lhe consumismo, e dá-lhe necessidade de triunfalismo. Fazemos do shopping center o nosso templo, como diz o Smith, esqueci o nome do autor, no livro Você é Aquilo que Você Ama, né? Esqueci o nome dele, James Smith, acho que é isso, James Smith. O shopping center virou um templo e a gente vai lá, porque todo mundo faz. E a gente vai na mesma toada, como diriam alguns. Então nos falta liberdade para vivermos como Deus quer que a gente viva. Nos falta liberdade e acesso ao modo divino de se viver. Então Jesus veio para nos libertar dessa maneira convencional de viver. Por isso que em alguns aspectos o Jesus pode ser chamado de contraventor, porque ele vai na contramão do que está estabelecido. E se você se torna um discípulo de Jesus, bem-vindo ao diferente. É assim que deve ser. Bem-vindo ao diferente. Porque diante dessa sabedoria social, de novo, sabedoria entre aspas, Jesus nos ensina a viver de uma maneira provocativa ao próprio sistema. É uma rebeldia, sim. Não é aquela rebeldia, estou rebelde contra o que está acontecendo com a minha vida e preciso de vitórias. Não, não é dessa rebeldia. É rebeldia contra esse sistema. É uma revolução que acontece no coração da gente, vai fazendo a gente perceber que essa vida, esse sistema falido, pecaminoso, esse reino dos homens, os valores dele não compactuam com Jesus. E aí a gente começa a viver de um jeito diferente. Compaixão, amor ao outro, transformação de caráter. Começamos a lutar pela dignidade humana. Quando está alguém caído na rua, todo mundo passa, você para. Quando alguém está sendo enganado, você tem vontade de interferir. Quando a corrupção é aceita por todo mundo, você diz, puxa, não dá. As coisas começam a ficar incômodas. Os valores do sistema começam a não mais se encaixarem no teu coração. E Jesus, ele está fazendo isso o tempo todo. Nós temos estudado Lucas aos domingos, né? E o que a gente percebe é esse movimento de Jesus registrado por Lucas. Ele faz 2 movimentos muito importantes, mas eu não vou abordar esses movimentos hoje.
ficam para a próxima live porque a gente não tem tempo. Mas Jesus literalmente contrastava a sua caminhada com a religião de Israel. Fica o texto na tua cabeça, na tua memória. Na próxima live a gente escorrega um bocadinho mais para dentro dessa conversa e a gente percebe que que Jesus estava querendo dizer quando ele sobe no templo, o que Jesus estava querendo dizer quando ele desce, aliás, quando ele sobe no monte, para orar, o que Jesus estava querendo dizer quando ele desce do monte para falar com as pessoas e atender as pessoas. Tudo isso tem significado, não é? Diante da religião de Israel. Que Jesus nos abençoe, é a minha oração, que Jesus nos dê graça para nós mudarmos todo esse nosso comportamento, esse nosso jeito de ser diante da sociedade em que a gente vive e que Jesus nos dirija em tudo isso. Esse foi o nosso Novamente de hoje. Bora lá!